Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou retornar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Glória, Senhor. Glórias e glórias e glórias sejam dadas nessa manhã do dia 30 de dezembro do ano de 2016, meu Pai. Oh, meu amado, que coisa linda, que privilégio, Pai. Que privilégio, mas é um privilégio que se cada um de nós tivéssemos a real noção desse privilégio, Pai, nós não deixaríamos um só minuto de agradecer ao Senhor. A realidade é que muitos já estão agradecendo, Pai. A gratidão tem sido um sentimento que tem habitado no coração da noiva de Cristo. Mas sabe, meu Pai, nós ainda não vimos, não ouvimos e não percebemos, ainda não chegou ao nosso coração, Pai, as coisas que estão, Pai, guardadas para aqueles que te amam, Pai, para aqueles que te temem, para aqueles que esperam em Ti, meu Pai, a esperança que se renova a cada dia, Pai, independente das coisas negativas que têm vindo ao nosso encontro, independente das mentiras, independente, sabe, das ilusões, independente dos falsos pregadores, independente da confusão, Pai. Oh, meu amado, a esperança se renova. O Senhor, Pai, tem nos realmente sustentado, e fixado, Pai, as nossas fundações no Senhor Jesus Cristo. E eu te agradeço por esse privilégio. Te agradeço, Pai, com os meus 38 anos, em ainda poder estar em pé, em ainda poder respirar, Pai, o ar da terra dos viventes. Numa vida, Pai, em que tive tanto pecado, tive tanta coisa feia que aprontei contigo, Pai. Quantas vezes, ó meu Pai, eu menti, quantas vezes eu enrolei, quantas vezes eu aprontei, meu Pai. Tu conheces a minha história, Pai. E sabe, cada um que está aqui comigo ouvindo esta oração sabe da mesma coisa, Pai. Cada um, Pai, tem o seu passado, Pai, os seus dias maus, Pai. Quantas vezes nós tivemos prazer em pecar, em enrolar, em mentir, em falar o que não devia, Senhor. Mas o Senhor, Pai, olhando para nós, teve misericórdia. A realidade é que a gente não sabe ao total, não sabe realmente o que se ouviu em cada um de nós. Mas o Senhor, Pai, teve misericórdia e teve paciência. Esperou o dia, esperou a hora de chamar cada um de nós e nos chamou, nos pegou pelas mãos. A cada um que se opegou e tomou para si, estávamos sujos, todos cheios da lama do pecado, do mau cheiro, Senhor, da putrefação da morte que já estava apoiada, Pai, nos nossos lombos. O inferno já vibrava por saber que um de nós estaríamos já ali. Mas sabe, Pai amado, o Senhor, na sua misericórdia, veio ao nosso encontro. O Senhor, com a tua mão poderosa, Pai, tirou-nos, ó Pai, do calabouço do inimigo.
E o Senhor, Pai, nos resgatou. E hoje nós estamos aqui. Tivemos uma chance. Não só uma, nós tivemos várias chances. Quantas vezes ainda assim nós tropeçamos. Mas hoje nós estamos aqui. 30 de dezembro deste ano de 2016. Quantos que passaram pela nossa vida, que nós vimos passando pela nossa vida. Pessoas que pareciam ser mais boas, mais corretas, mais puras, menos injustas do que nós, já padeceram, já jazem no mal eterno do fogo de enxofre. Mas nós estamos aqui, ainda estamos de pé, e o Senhor tem nos sustentado. Nós precisamos, sim, meu querido, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar, Pai, àquela disposição natural de querer o Senhor todos os dias, todo o tempo, meditar. Sabe, meu Pai, eu tenho visto hoje, no meio do povo do Senhor, muitos que estão focando só em desastres. Quantos e quantos dos nossos irmãos já não vão mais às Escrituras, mas eles ficam o dia inteirinho, pesquisando sobre tsunami, meteoro, profecia daqui, profecia dali, sonho, revelações. Quantos, ó meu Pai? Quantos só sabem falar disso? Quantos têm investido o tempo deles, ó meu Pai, em buscar tragédia? Eu me pergunto como que nós podemos buscar a tragédia se o Senhor é a nossa esperança? Se o Senhor é a estrela da manhã, se o Senhor é o renovo que bateu no vale dos ossos secos e ressuscitou aqueles ossos, se o Senhor é o meu Deus, o Deus da paz, se o Senhor, Pai, nos reservou para a paz e não para a ira, oh, meu querido, meu amado, glorioso, glorioso és tu, Pai. Restaura o povo do Senhor, restaura teu povo, Pai, levanta teu povo, Pai. Traz o teu povo, Pai, à memória, aquilo que os dá esperança, meu querido. Faça com que eles entendam que o nosso amado e doce Espírito Santo, quando vem ao nosso encontro, ele vem para nos convencer, meu querido, do pecado, mas também do juízo. Sabe, se ele vem convencer do pecado e do juízo, tem um propósito em tudo isso. Em primeiro lugar, porque ele é teu, ele é santo, ele é Deus. Ele também, meu Pai, é amigo do noivo Jesus Cristo, que quando subiu disse: eu vou para junto do meu Pai preparar-vos morada. Se assim não fosse, eu vos teria dito, mas não vos deixarei órfão. Para que venha o Consolador, é preciso que eu vá. Passaram-se alguns dias, veio o nosso amado Espírito Santo, convencendo a cada um de nós do pecado e do juízo, do pecado e do juízo, do pecado e do juízo. E eu tenho visto na minha própria vida que isso é um ato constante dele. Todos os dias ele me convence dos meus pecados. Cada vez que eu falo mal de alguém aqui da minha família, comentando, criticando, simplesmente relatando com meu esposo, não falo com outros. Cada vez, Pai, que eu deixo talvez de dar atenção devida a meus filhos, talvez. Cada vez que eu fico na dúvida, será que eu fiz algo errado? Cada vez que eu penso algo que não deve, ele me convence: Ana, isso é pecado. Ana, isso está errado. Ana, precisa trabalhar em cima desse problema. E me convence também do juízo. Ana, está chegando. A ira está vindo. Você vai se encontrar como? Preparada, com óleo? Ou vai se encontrar vazia, despreparada, nécia? Salva a tua alma, salva a tua pele, salva, Ana. E ele tem me convencido todos os dias, todos os dias, todos os dias. E quando ele não tem que me convencer do meu pecado, talvez naquele momento eu não esteja em pecado, ele me convence da sabedoria do Senhor, me ensinando nas Escrituras, constantemente trabalhando no meu coração, me transformando a cada dia, a cada dia. Oh, amado Espírito Santo, muito obrigado, querido. Muito obrigado por existir nas nossas vidas. Porque não é só eu, Pai, que estou passando por esse processo há tantos anos, mas cada um dos meus irmãos, Pai.
Cada uma das pessoas que fazem parte desse corpo que vai subir no arrebatamento, Pai. Cada pessoa, o Senhor está trabalhando de modo tão profundo no coração, ensinando pessoalmente. O Senhor tem escrito a Tua palavra, a Tua lei, a Tua vontade nas tábuas do nosso coração, Pai. E eu te agradeço por isso. Porque hoje, olhando a minha realidade, já há tantos anos, olhando a minha realidade, se o Senhor não tivesse vindo ao meu encontro, como fez lá no livro de Ezequiel, capítulo 34, onde é declarado que o próprio Deus iria apacentar suas ovelhas pessoalmente, ia resgatá-las, ia curá-las, ia alimentá-las, ia lavá-las. Se o Senhor não tivesse vindo, meu querido, tu sabes, eu estaria perdida. Porque não teve um pastor humano, não teve uma pessoa sábia que viesse ao meu encontro e me instruísse. Mas teve o Senhor, e através da tua misericórdia o Senhor trouxe o ensinamento devido ao meu coração. Colocou no meu caminho os pastores corretos através do YouTube, porque aqui tem sido a minha escola, aqui tem sido a minha casa de aprendizagem, aqui tem sido onde o Senhor tem compartilhado para mim tanta coisa linda, meu querido. E eu te agradeço, meu Pai, eu te agradeço do mais profundo do meu coração. Fico conversando às vezes com alguns irmãos e a gente vê o quanto que nós somos realmente gratos a Ti. O quanto que nós realmente recebemos de Ti, Pai. Que maná o Senhor tem nos dado todos os dias. Que maná maravilhoso, Pai. E eu só tenho a Te agradecer pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor tem levantado nos 4 cantos do planeta. É onde eu gostaria de falar todas as línguas, ou pelo menos línguas que podem compreender outras línguas. Como eu gostaria de ver, Pai, como que está o avivamento lá no Japão, na China, na Austrália, na Índia, nos Estados Unidos, nas Espanhas da vida, onde falam as línguas, né? Oh, Pai, como eu gostaria de saber como que está o Teu povo lá nas ilhas, em todas as ilhas, lá na Antártida, sei lá onde é que mora, Deus, que tem aquele pedaço congelado da terra onde moram pessoas. Ô Senhor, como eu gostaria de saber. Sabe como que o Senhor está operando no mundo inteiro? Porque a gente que fala o português sabe muito pouco, depende de alguns que sabem dublar o inglês, traduzir para nós. Mas sabe como eu gostaria? Porque a união faz a força e a gente vai vendo o mover do Senhor no mundo inteiro. Isso vai só renovando as nossas esperanças. Mas sabe, Pai querido, eu sei, pela fé, que o Senhor está fazendo uma maravilha atrás da outra em cada pedacinho do planeta. Pessoas estão recebendo de Ti, meu querido, a convicção de que o Senhor realmente está próximo. E é por isso, Pai, que eu comecei hoje esse áudio clamando para voltar ao primeiro amor. Eu já voltei, eu sei que eu voltei, eu me conheço. Voltei de um modo diverso da primeira vez, eu vim na emoção e foi tão lindo o primeiro amor quando eu te conheci, arrependi dos meus pecados, chorei, reconheci, entendi tudo direitinho e eu vivia como uma criança, numa inocência assim, simplesmente numa sensibilidade. Quando eu via algo errado, meu coração se rasgava, eu chorava de tristeza. Pude sentir a dor do pecado dos outros. Aquilo me entristecia tanto o coração. E ali eu tive só um pequeno experimento, né? Um petisco daquilo que o Senhor, o amado Espírito Santo, sente toda vez que o Senhor vê o pecado. E ali eu entendi quando a palavra fala, não entristeceis o Espírito Santo. E sabe, meu querido, um dos motivos que eu acredito também para nós não te entristecermos é porque o Senhor já carrega tanta tristeza no teu coração. Porque tu és santo. Tu és aquele que foi empenhado de convencer o homem do pecado e do juízo. E tem visto tantos e tantos e tantos homens não aceitando o Senhor. Não aceitando o sangue de Cristo naquela cruz. Se cada dia mais se inclinando para os seus pecados, para a sua vida, para as suas paixões e concupiscências e se perdendo e morrendo. E o Senhor, como Deus, tem visto o inferno com a boca escancarada, Pai, insaciável. Almas e almas e almas chegando ali todos os dias, com a sentença eterna decretada.
E eu creio que isso entristece profundamente o teu coração, meu amado Espírito Santo. Quando pessoas que se dizem crentes soltam blasfêmias sem ter noção, porque acreditam que tem uma intimidade tão grande contigo que podem tratar o Senhor como que sabe o que, meu querido Espírito Santo. Oh, meu amado, meu Santo Espírito, eu te peço perdão, meu querido, meu lindo. Eu te peço perdão se eu tenho entristecido o teu coração. Se nesses anos que estão passando, desde agora, se eu tenho entristecido o teu coração, faltando com o Senhor, simplesmente pecando mesmo, sabe? Quando a gente acaba falando que não deve, fazendo que não deve. Se eu tenho pecado contra ti, meu querido, no sentido de entristecer o teu coração, me perdoe. Sabe, meu lindo, mas eu falo não só por mim, mas por cada irmão que está aqui comigo nessa oração. Com um desmazelo, sabe, com a falta de reverência. Muitas das vezes a gente te entristece quando a gente fala não tem nada a ver certa coisa. A gente simplesmente coloca o Senhor de lado e caminha ali para fazer aquilo que o nosso coração está querendo, mesmo sabendo que não é idôneo. Meu amado, perdoa, perdoa, perdoa as vezes que nós realmente temos pisado na bola com o Senhor, deixando também de te proclamar aos quatro cantos, no nosso trabalho, na nossa casa. Sabe, o Senhor, meu Pai, ontem me trouxe esse entendimento de muitos dos nossos irmãos, que veem coisas que profanam o altar do Senhor. E essas pessoas são indiferentes porque para elas não fazem diferença. Um exemplo que eu posso colocar foi esse Natal que acabou de passar. Quantos dos nossos irmãos, morando com seus parentes e entes queridos, católicos e outra religião qualquer, esses entes queridos fizeram a árvore de Natal, colocaram bolinhas e tudo mais. E alguns dos nossos irmãos de Cristo, quando passavam por aquela árvore, para eles aquilo não valia nada. E é justo que não valha nada, porque não é nada. Mas sabe, o mais profundo é quantos dos nossos irmãos, quando passaram perto dessas abominações, se indignaram, se entristeceram, se enciumaram do Senhor. Quantos de nós, Senhor, vendo as coisas de Natal, porque a festa do Natal não é para o Senhor, meu amado Jesus, tu o sabes. É para o espírito natalício. E isso eu acredito que é um principado ou uma potestade, claramente. Porque traz tanta coisa emaranhada com ela. Guirlanda, bolinha de Natal, árvore de Natal, Papai Noel, rena e toda essa coisa estranha. É uma potestade, é um espírito governante que tem esse domínio dessa festa ou destas festas pagãs que se celebram no mundo. E quantos de nós, meu querido, passam do lado desses negócios, olham até falar, ficou bonita mesmo. Isso não dói o coração, não incomoda. Passam perto de santo, de estátua de santo dentro de casa. Quantos de nós temos na nossa casa um ídolo porque a nossa mãe é católica, o nosso filho, nosso companheiro, marido, sei lá, meu pai, tu sabes. E eles passam e aquele troço não dá fastídio. Onde eu moro tem uma escada, eu moro no quarto andar. No andar de baixo morava meu cunhado. E há 2 anos atrás, para fazer despeito a mim, ele colocou bem na parede, que dá bem de cara quando eu desço de escada, quase que como esfregando na minha cara, o quadro de uma Nossa Senhora chamada Manipúlia, com um menino no colo. E é um quadro bem grandinho, não é pequeno não. Ele coloca aquele quadro, e quando eu desci me veio um desespero, uma vontade de rasgar aquele negócio. Depois passaram-se os dias, meu marido me acalmou e eu orei e eu chorei com o Senhor. O tempo passou, eu não pude tirar aquele quadro porque a parede não é minha. Ele foi embora para a Alemanha, deixou esse quadro ali como é. E conclusão, meu pai, tá lá até agora. Mas eu sei e o Senhor sabe que não tem um só dia que eu desça essa escada, dou de frente para esse ídolo e meu coração não se rasga de ciúmes, de indignação. Aquilo é uma afronta. É uma afronta que me incomoda.
Ah, Senhor, de fora eu posso não falar nada, eu deixo quieto, porque para mim não faz diferença, é uma coisa morta e morta vai ser até o final, e para quem o adora não me interessa. Mas no meu coração, Pai, isso gera ciúme. Eu não gosto de ver essas coisas, isso me traz raiva, indignação daquele ídolo. E a minha vontade e o meu prazer seria poder quebrar pedacinho por pedacinho, pisar, pegar um socador de alho e bater em cima daquele quadro para quebrar o vidro bem fininho. Depois pegar a foto e rasgando ela bem devagarzinho, pedacinho por pedacinho, para ter certeza que está bem rasgado. Depois juntar, jogar álcool, gasolina, petróleo, alguma coisa em cima, botar um fogo, deixar queimar. Depois que virasse cinza, raspar até o fundo do prato onde foi queimado e joguei esse troço em algum lugar que era até profanação, porque é uma cinza desgraçada, e por aí vai, Senhor, tu conheces o meu coração. Mas quanto dos nossos irmãos, Pai querido, vem essas coisas e não fede, não cheira, não perfuma para eles. Muitos têm levantado esse baluarte dizendo, eu não idolatro, eu não adoro, isso não é de Deus, e basta. Mas eu tenho descoberto que o Senhor tem observado esses corações. Corações, Pai, que são indiferentes a essas coisas e acham que é o bastante, mas eu sei que não é o bastante para o Senhor. Porque quem ama é ciumento, Pai. Quem ama é zeloso, quem ama se indigna. Fica indignado, Pai. Se o moço tem uma namorada e a ama e vai casar com ela, Pai, ai daquele que olha para a namorada. Ai, é minha, é propriedade minha. E cuida, e zela, e se enciuma, tem zelo. Ah, Pai, tem reverência. Coloca esse espírito glorioso, Pai, de se importar com as coisas do Senhor no coração da tua noiva. Que a tua noiva seja ciumenta. Que a tua noiva seja, meu Pai, zelosa. Que a tua noiva seja prendada, seja educada, Pai, minuciosa, Pai. Que se indigne realmente, Pai, quando vê o que não presta, Senhor. Senhor, faz queimar o nosso coração de amor por Ti, meu querido. Faça em nós, Pai, algo novo. Faça realmente esse primeiro amor voltar no coração daqueles que ainda não têm. Senhor, abra o olho, Pai. Abra o olho do teu povo, meu Pai. Senhor, te buscar não é só ler a Bíblia e orar todos os dias, mas é sentir, Pai, no âmago da alma, o Senhor todos os dias. É se importar no mais profundo do coração. É se importar, meu Pai, se nós estamos trazendo alegria ou tristeza no teu rosto, Pai. É reconhecer que o Senhor já tem tanta coisa triste diante dos teus olhos, nós não podemos ser mais uma. Oh, meu amado, que povo é esse que o Senhor tem? Se nós somos verdadeiramente o corpo de Cristo, o corpo sente. O corpo é uma coisa só. Ontem eu cortei um pedacinho do dedo, foi um arranhão no dedinho, tão pequenininho, uma coisa boba. Mas aquilo me incomodou o dia inteiro. Depois fui lavar prato, copo, fui lavar vasilha, machuquei um pedaço da mão, não sei aonde, talvez no pegar as coisas na espuma, não vi, cortei um outro pedaço da mão. E hoje eu estou aqui com 2 lugares no meu corpo sentindo dor. Depois me veio um pouquinho de dor de cabeça, muito boba. Eu tinha dor em 3 lugares do meu corpo e eu ficava atenta aos 3 ao mesmo tempo. Quando eu sinto coisas no meu corpo, eu sinto a onipresença da percepção de tudo, Senhor. Quer dizer, o meu corpo se volta a cuidar do dedinho que está cortado, do lado da mão, da cabeça que está doendo. Ao mesmo tempo eu penso, eu preciso lavar a cabeça, meu cabelo está sujo. Ao mesmo tempo eu penso, eu preciso colocar uma roupa mais quente porque eu estou sentindo frio nos pés, na perna. Ao mesmo tempo eu penso, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso escovar os dentes porque eu preciso cuidar de tudo. Ao mesmo tempo, meu Pai, eu penso, eu preciso ser útil, eu preciso ajudar, eu preciso cuidar dos meus filhos, passar tempo com eles. Ao mesmo tempo eu penso, eu preciso cuidar da casa. E o meu corpo está em harmonia. O meu corpo como um todo
Essa noite eu dormia, senti uma dor no estômago, na barriga. Senti uma dor de barriga. Aquela dor me acordou. Eu estava dormindo, relaxada, descansando. Meu cérebro estava stand-by. Mas a minha barriga começou a doer e eu acordei. E todo o meu corpo se concentrou naquela dor, até que ela passou. Esse é o corpo, isso é vida, isso é harmonia e sincronia de sentimento. Assim tem que ser a noiva de Cristo com o Senhor, meu Senhor Cristo, meu Jesus amado. O Senhor é o cabeça, nós somos o corpo. Então nós temos que ter zelo, nós temos que se importar, nós temos que se indignar quando a gente vê o que não presta, meu Pai. Senhor, nós temos que ter percepção, nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo, à Tua voz. Nós precisamos realmente nos importar uns com os outros. Nós precisamos comprar a causa uns dos outros, orar pelos outros, chorar com o que chora, rir com o que ri. Não se pode, meu Pai, um só pegar toda a seara e trabalhar, mas são poucos os trabalhadores. Senhor, dai-nos a capacidade, a força, Pai. Dai-nos a força, Pai, para continuar esse último fôlego, porque a igreja está para partir, meu Pai. Pode ser daqui um dia, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui 3, 4 meses, pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 2, 3 anos ainda. O dia e a hora, o dia e a hora, ninguém sabe. Mas o tempo está apontando que está tão perto que pode ser palpável. Então, Pai, nos dê força, nos dê um último fôlego, como o Senhor fez com Sansão. Sansão, Pai, era um juiz forte, poderoso, mas infelizmente caía no seu coração, no desejo com as mulheres e com o sexo. E ele cai na mão dos filisteus, ele é preso. Furaram os olhos de Sansão, cortaram o cabelo de Sansão, amarraram a Sansão. E ali no dia que eles iriam matar Sansão, eles iriam determinar por fim na vida desse homem, ele clama e pede um último fôlego, uma última chance. Mesmo estando com seus cabelos cortados, fonte da sua força, o Senhor ouve a oração de Sansão e ele puxa as bases daquele templo no qual ele se encontrava e ali mata todo mundo. E ele morre. Ele morre. Sabe, meu Pai, nós não vamos morrer como Sansão. Nossos olhos não foram furados como foi o olho de Sansão. Nossos cabelos não foram cortados como foram os cabelos de Sansão. Mas em contrapartida nós estamos nos alimentando, Pai, da palavra, enchendo as nossas lâmpadas. Os nossos olhos, Pai, em vez de terem sido furados, eles foram abertos, a escama que estava sobre eles caiu. Os nossos cabelos, Pai, não foram cortados, mas o véu da noiva a cada dia tem sido mais branco. Aleluia, Pai. Nós estamos vestidos, ó Pai, cobertos com o sangue de Jesus. Mas nós precisamos de um último fôlego nessa terra. Eu não sei, em claro, o que o ano de 2017 reserva. Uma coisa eu sei, em claro, que cada dia que passa, cada 24 horas que vira, mais se aproximam as trevas nesse mundo. Mais se aproximam os selos que vão ser abertos, as trombetas, os flagelos e todo o julgamento, toda a ira que vai vir na grande tribulação. Esse é um dia que está marcado no teu calendário e não pode mudar, Pai. Porque os homens não vão se arrepender o suficiente, o bastante. A terra está toda encharcada de sangue de inocentes. O mal tem se propagado, Pai. A maldade, Pai. O coração dos homens está esfriando. A ganância está só aumentando. O mundo está um caos, Senhor. Esse mundo está todo consagrado para demônio de todo tipo de jeito que existe. Portais estão abertos em todos os lados, sacrifícios e sacrifícios estão sendo feitos todos os dias. As trevas se aproximam claramente. Então não adianta ter esperança nesse planeta, mas a esperança do povo do Senhor é o Senhor. É a tua mão que vai nos livrar dessa ira vindoura.
Por isso, tem misericórdia, Pai, da tua noiva. Encha os nossos corações novamente. Faça com que voltemos ao primeiro amor novamente. Faça com que nós consigamos ler a tua palavra e compreender as escrituras claramente. Oh, meu amado Deus, Pai amado, Deus de Isaac, de Abraão, Deus de Jacó. Abra os céus como o Senhor abriu para Jacó quando ele viu aquela escada e os anjos que subiam e desciam diante dos céus abertos. Abra o céu sobre as nossas cabeças, Pai querido, para que as nossas orações possam subir, Pai, sendo plantadas uma a uma no teu jardim da tua misericórdia, Pai. Incita, ensina, Pai, empurra, Pai, a tua igreja, o teu povo a orar, Senhor. A orar, a interceder pelos entes queridos. Sabe, Pai, a coisa mais triste que tem é um ente querido morrer. Quantos aqui que estão me ouvindo enterraram talvez seu pai, sua mãe, seu filho, enterraram um irmão, um tio, alguém muito amado, muito chegado. E sabe, essas pessoas depois do velório foram para suas casas e a ficha não caía. Depois eles olharam para casa, meu marido não está mais aqui, ele faleceu, minha esposa faleceu, meu pai, minha mãe. E ali cai, desaba a tristeza no coração da pessoa e ela vira dias e noites ali inconformada, chorando, chorando. Passa um mês, passa 2, passa um ano. E a tristeza não sai, aquela coisa ruim não sai do coração. Depois, quando parece que a coisa está sarando, está curando, ela vê uma coisa que lembra aquela pessoa que partiu, desaba tudo de novo. E é uma tortura que às vezes muitos carregam por anos. Muitos carregam por anos a perda de uma mãe, de um pai, de um filho, de um ente querido. Oh, meu amado. Mas a gente muitas das vezes tem um desmazelo com os nossos entes que estão vivos. Porque a gente entra numa espécie de automatismo de vida, a gente entra numa espécie de habituar, né? A gente habitua, vira ritmo, vira rotina viver com os entes queridos. E é só quando se perde que dá valor. Nós, como igreja, Pai, estamos para ir embora. Uma coisa eu creio, Pai, lá no céu nós não vamos estar chorando pelos entes que ficaram, caso fiquem. A gente não vai para o céu para chorar luto de quem vai ficar aqui e vai morrer. A gente não vai ficar 7 anos ali, Pai, nas bodas do Cordeiro, chorando em luto, desesperados, porque para trás ficou talvez a mãe ou o pai ou um filho, um marido, uma esposa, ou seja lá o quê. A gente vai subir, vai ter o corpo glorificado, as nossas lágrimas serão enxutas e tudo vai ser transformado e vai ser só regozijo eterno. Mas eles que ficarem vão ficar aqui chorando como que alguém que perdeu um ente querido. Muitos não vão entender. Muitos vão comparar a nossa partida a uma morte. E talvez será para eles porque talvez eles vão morrer e vão para o inferno porque não vão se arrepender. Mas sabe, meu Pai, ainda há tempo. A porta da graça ainda está aberta. O sangue de Jesus Cristo ainda está tão lindo naquela cruz e vai estar por toda a eternidade. E ainda tem espaço para subir nesse barco, nesse foguete chamado arrebatamento, na arca que o Senhor está preparando para guardar o teu povo da ira. Ainda tem tempo, meu Pai. Por isso, Pai, ensina-nos a fazer a nossa parte. Porque nós precisamos lutar o bom combate. Nós precisamos nos colocar na intercessão dessas pessoas que a gente tanto ama. A gente não pode só ficar na indiferença, vendo as coisas que eles fazem e aquilo não toca o nosso coração e não faz diferença nenhuma. Fez árvore de Natal, tá lá, aí não me interessa. O importante é que eu não sirvo isso. Mas eu não me interessa se isso ofende a Deus ou não. Que me interessa. Meu ente querido tá lá, tá fumando, tá bebendo, tá prostituindo. Minha filha é lésbica, meu filho é gay. Qual é? Paciência. Entreguei na mão de Deus. Não, Senhor, nós não podemos se arrender assim. Nós não podemos, Senhor, simplesmente nos conformar assim, Pai. Ainda que os nossos olhos carnais não veem esperança. A gente não vê. Porque eles só estão piorando, os nossos entes queridos. Eles estão só piorando, se sujando cada dia mais, se interessando cada dia menos por Ti.
Mas sabe, Pai, a gente precisa aprender a levantar a nossa cabeça e olhar para Ti como amigo. Assim como o Senhor foi amigo de Abraão, eu creio que o Senhor também é o nosso amigo. E a gente precisa aprender a levantar a cabeça e olhar para o Senhor também como amigo. Um amigo que nós podemos contar verdadeiramente. Um amigo que tem a provisão para vir salvar os nossos entes queridos em tempo. A Tua palavra diz, ó amado, que é o Senhor quem nos atrai, que é o Senhor quem nos escolhe, que é o Senhor quem nos deu para Jesus Cristo. A Tua palavra diz, de modo algum lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Aleluia. Ó Espírito Santo, a Tua palavra é que fala, meu bom Deus, que é o Senhor quem convence o homem. Por isso, querido, ensina a Tua igreja, ensina o Teu povo a clamar verdadeiramente de todo o coração e clamar, e clamar, e clamar pela intercessão e o mover do Senhor na vida dos nossos entes queridos nesse momento. Um último fôlego para que a igreja saia dessa terra brilhando, brilhando, brilhando. A gente pode sair, nós vamos sair, vamos deixar um rombo nesse mundo. Mas que não seja só um rombo de desespero total, mas que seja um rombo de como se diz, né, de ter sacado o inferno mesmo. De ter conseguido arrancar das mãos do inferno aqueles dos nossos que estavam se indo, perecendo, morrendo. Que a gente possa, através da nossa oração, nesse tempo que se aproxima, enquanto a gente está nesse mundo, nesses próximos dias, meses, semanas, nesse próximo ano, enquanto a gente estiver aqui, meu Pai, que o Senhor nos capacite a orar. Que a gente aprende a não mais ficar só pedindo oração. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, meu Pai. Basta com isso, Senhor. Convence o Teu povo que nós somos suficientes, fortes para orar pessoalmente. Sabe, meu Pai, a gente até ora pelo próximo, mas sabe, se nós já sabemos que o Senhor nos salvou, que o Teu sangue na Tua cruz, Pai, derramou-se e propiciou o meu pecado, o pecado de cada um de nós. Se a gente sabe que o nosso nome já está escrito no livro da vida, Pai, o que mais a gente pode querer de Ti, Pai? Sabe, coloca um basta no coração da igreja, pidona, essa igreja que só quer pedir, 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 fraca, um pouco quase que covarde, porque muitas das vezes deixa de fazer aquilo que ela tem que fazer. Quantos irmãos, em vez de arregaçar as mangas e buscar a palavra, ler a Tua palavra, se forçar, sabe? É sacrifício, Pai. É um sacrifício de adoração. Tem essa expressão na Bíblia, o sacrifício da adoração. Porque às vezes é duro, às vezes é difícil te buscar para quem está fraco, está sem força, não tem nutrição espiritual. Qual força essa pessoa te busca? Mas sabe, em vez deles lutarem e comer nem que for um farelinho de cada vez para se fortalecer, como eu fiz com minha codorna nesse ano. Eu tinha uma codorninha que eu não sei porquê, ela entrou em depressão e ela parou de comer e foram vários dias sem comer e eu não percebi até o dia que eu via que ela estava caindo. E ela, quando levantava, ficava em pé, a cabecinha, ela apoiava a cabeça no chão e ficava rodando. E ali eu fiquei achando esquisito, falei, ela tá doente, ela vai morrer. Eu pego essa codorninha da gaiolinha dela, era só osso e pena. E eu fiquei triste, eu falei, meu Deus, essa codorna tá morrendo, o que será que ela tem? E veio uma tristeza no meu coração, cheguei a chorar com esse bichinho. E ela não conseguia levantar a cabecinha de tanta fraqueza, ela não tinha força. Foi onde eu tive ideia de colocar leite numa seringa de injeção. Misturei uma farinha forte que eu tinha, uma farinha tipo farinha de aveia, um mingauzinho morno. Sentei no chão, pus ela no colo e fui dando ela aquele leite aos pouquinhos. Abri o biquinho dela à força e fui dando ela ali o dia inteirinho, enchia o papinho, esvaziava. Já no final do dia ela já conseguia levantar a cabeça. Aí eu percebi que ela estava muito fraca, muito anêmica, ela estava morrendo desnutrida. E ali devagarzinho, todo dia, eu fui dando comida no biquinho da codorninha. Depois de 3, 4 dias, ela começou a comer de novo.
Ela não tinha força mais para comer. Depois que eu ajudei ela, ela começou a comer. Oh, meu amado, quantos do nosso meio estão como essa codorninha? Tem força nem para levantar, Pai. E se levanta, bota a cabeça no chão e apoia nela e fica rodando. Tá perdido. Que o Senhor, oh, meu amado Espírito Santo, possa pegar essa seringa de leite, de farinha e gotejar na boca do teu povo aos poucos, para que eles devagarzinho retomem a força. Para que eles possam retomar essa força até que eles consigam voltar a comer. É só um milagre, Pai, que nos mantém vivos. É só um milagre, Pai, que me mantém vivo e mantém vivo cada um daqueles que te pertence, Pai querido. Nós precisamos da tua mão poderosa. Porque se a tua mão poderosa, Pai, não continuar cuidando de nós, tu sabes que nós morreremos, pereceremos completamente. Então, Pai, nos fortaleça. Àqueles que estão desnutridos espiritualmente, dê a eles, Pai, a força para começar a ler a tua palavra. Muitas pessoas não conseguem ler a Bíblia, vem sono, vem desânimo, vem cansaço, a cabeça não concentra. São espíritos do inferno que estão ali, Pai, pesando em cima dessa pessoa. Às vezes ela não sabe que é isso e não tem ninguém que a ajude. Porque a igreja do Senhor hoje está tão dispersa como foi na época dos apóstolos. Eles iam fugindo e pregando o evangelho, fugindo. Era um povo que fugia, Senhor. Hoje nós estamos quase que fugindo. Nós não estamos fugindo ainda porque não chegou o tempo disso. E vai chegar na grande tribulação para aqueles que ficarem, para a herança da mulher que dera à luz ao menino. Mas de certo modo, Pai, a igreja está ficando rara. A gente está fugindo do sistema corrupto. A gente está fugindo das falsas pregações. A gente está fugindo de tudo aquilo que abomina as coisas do Senhor. E muitos de nós estamos sozinhos. Não temos um pastor que nos ajude, não temos um irmão que nos apacente, que nos ajude. É onde eu clamo ao Senhor, meu amado Espírito Santo, e aos teus anjos, ó meu Deus, que o Senhor os mande, sabe, para repreender em nome de Jesus, Pai, esses demônios opressores que estão em cima dessa pessoa que não consegue ler, não consegue orar, não consegue te buscar porque ela está tão fraca. Senhor, é um milagre que tem que ser feito na vida de muitos no dia de hoje, Pai, porque eles não têm como recorrer, eles não têm força, Pai, mas o Senhor é a nossa força. Por isso eu te peço, meu querido, brilha a luz da tua vida em cima de cada um dos teus. Senhor, a ovelhinha que está tão perdida, está tão enlamaçada, atolada, Pai, vai com a tua mão poderosa, resgata essa ovelhinha, põe ela na tua mão como eu fiz com a minha codorninha, alimenta ela, Pai, alimenta, sopra, Pai, o fôlego da vida, levanta, Pai. E a todos os que estão em pé, que o Senhor ajude para que não caiam. Que o Senhor dê força e capacidade, Pai. Mantenha a nossa estrutura na rocha que é Cristo. Sabe, meu Pai, eu não vou voltar a fazer vídeo esse ano de 2016. Esse é o último vídeo que eu faço nesse ano, provavelmente. Mas sabe, meu querido, nós continuamos nessa estrada. Até o dia que o Senhor nos levar. Enquanto a gente estiver nesse mundo, Pai, o Senhor tem nos sustentado para estar aqui com os irmãos lado a lado. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem feito, Pai, essa maravilha no nosso meio. Eu te peço, Pai, que o Senhor continue através desse canal, abençoando as pessoas que precisam ser abençoadas. Que através desse canal, Pai, o Senhor vá de encontro a esses corações que estão perdidos. Que através desse canal, Pai, o Senhor fale a muitos corações, Pai. Ensina, Pai, ensina. Ensina a verdade, ensina, Pai, convence, Pai. Ah, Pai, nós somos o corpo. E a gente não pode ficar indiferente àqueles que estão, Pai, precisando de ajuda nesse corpo. E juntamente com o Senhor, meu amado Jesus Cristo, nós precisamos perceber aquilo que o Senhor deseja, porque o Senhor é o cabeça e tudo vem de Ti. Os pensamentos vêm de Ti, a tristeza, a alegria, tudo está vindo de Ti, através do Espírito Santo, que é um coração tão lindo, o amor do Espírito Santo dentro de nós. Por isso, meu querido, que a gente possa realmente estar em harmonia,
em total sincronia com o Senhor, meu querido. Encha-nos a cada dia. Mas sabe, que a gente não venha ser cheio só para nós mesmos, mas que nós venhamos a ser cheio para transbordar, Pai. Que essa luz, Pai, venha explodir dentro de nós e iluminar tudo ao nosso redor. Que nós venhamos a dar frutos e que esses frutos venham ser bons para serem consumidos por aqueles que estão conosco. Que o Senhor venha realmente fazer uma obra linda na tua igreja. E que ela saia dessa terra, Pai. Que ela saia dessa terra ornada, ataviada, segundo a tua imagem e a tua semelhança, a estatura de Cristo. Quando ela partir, que ela deixe um rombo nessa terra, um rombo no inferno, meu Pai. E se quem vier a ficar nessa terra, fique, porque tem que ficar. Que a igreja não seja em nenhum momento responsável por nenhum sangue derramado, perdido. É como quando diz a tua palavra, se nós vermos o nosso irmão em pecado, a gente tem que chamar uma testemunha, se possível, ir até esse irmão e admoestá-lo. Se esse irmão que está em pecado ouvir a admoestação e se arrepender, ele será salvo. Mas se você vê um irmão que está em pecado e você não ir e admoestá-lo, e aquele irmão não se arrepender e perder a sua alma, você também vai perder a sua, porque o Senhor vai cobrar a morte desta pessoa, porque você vai ser testemunha e vai ter tido covardia em ter ido até o irmão. E a Bíblia fala que os covardes não entrarão no reino dos céus, no reino de Deus. Então, meu amado, que nós não venhamos a ser tidos como covardes, mas tudo que aparecer na nossa frente, que nós tivermos condição para resolver, como noiva de Cristo, que a gente faça. Que não seja uma só alma, Pai, perdida por conta da igreja. Sabe, Pai, se alguém tem que se perder, que seja pelo seu próprio coração e rebeldia. Não porque a igreja seja omissiva, seja covarde, seja indiferente. Cuida da tua igreja o suficiente para que ela seja realmente a alegria, a menina dos teus olhos, Pai. Nós recebemos tudo de ti. O Senhor não precisava, através de Jesus, através de Israel, trazer a salvação para os gentios, trazer a salvação para o teu povo. O Senhor não precisava. O Senhor não precisava ter colocado o teu filho tão amado naquela cruz por causa nossa. O Senhor não precisava ainda estar derramando diante dos teus olhos, olhando para esse sangue, para salvar cada um que clamar pela salvação. Mas o Senhor o fez. A tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu teu filho unigênito para morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele cresce fosse salvo, tivesse vida. E ele levou sobre ele todos os nossos pecados, dores e transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Por isso, meu Pai, que a gente possa reconhecer o teu gesto, o teu amor e fazer valer, Pai, a nossa parte. Que a gente não seja um bando de covarde, indiferente, preguiçoso, mas que a gente regace as mangas e apunhe com dente afiado a obra da seara que é grande. Meu Pai, assim eu te peço, que seja um ano, que sejam dias, que seja o tempo que for que nos resta de vitória e de busca pela causa do Senhor em primeiro lugar. A tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é assim que está escrito? Então que nós como igreja possamos buscar em primeiro lugar o teu reino. Olhando para o céu, buscando o céu, crendo no reino do Senhor, buscando e se interessando como embaixadores de Cristo nessa terra pela tua causa. E se for da tua vontade, o resto o Senhor vai nos acrescentar. Assim eu te peço e eu te agradeço, Pai, por esse ano. Te agradeço por até aqui, Pai, o Senhor ter me sustentado a mim e a cada um dos meus irmãos. Eu te agradeço, Pai, tu sabes, porque tu conheces o meu coração. Te agradeço mesmo. E que o Senhor continue, Pai, sendo essa mão forte que nos sustenta. Senhor, abençoe os meus irmãos com sabedoria, com maturidade, com discernimento,
como diz a história que está no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 10 em diante. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os judeus de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Oh, meu amado, a maturidade espiritual é tudo aquilo que a gente precisa, Pai. Dai-nos essa alegria de poder sermos ricos em maturidade, em discernimento da verdade, Pai. Sem espírito de confusão, sem espírito de bagunça no nosso meio, Pai. Que a gente pare de olhar para o homem e comece a olhar para as escrituras, Pai. Para esses que ainda não estão levando a sério essa base, que isso caia por terra, Pai. E que eles comecem a olhar para a escritura. Sem ficar acreditando em balela que está sendo dita por aí nos dias de hoje. Tantos falsos ensinamentos, tanta confusão, meu Pai. Que tem desviado a muitos, tem enfraquecido a muitos, tem tirado o entendimento de muitos. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de confusão, de engano, de confusão, de bagunça na vida dos irmãos, principalmente dos irmãos mais fracos, desses que estão chegando. Eu repreendo, Pai, esse espírito de confusão na vida deles. E assim como o Senhor tem feito comigo, colocando exatamente aquilo que eu preciso ouvir e aprender no tempo justo, coloque também na vida desses irmãos. Somente material, Pai, sano, material saudável mesmo, material consistente, material profundo, material bom, Pai, perfeito e agradável, Pai. E que o Espírito possa confirmar no coração dos irmãos pela paz que vem do Senhor e excede todo o conhecimento. Meu amado, meu querido, assim eu te peço, dai-nos a nossa força, dai-nos força, Pai. A força que vem do Senhor, nós precisamos dessa força para continuar, Pai, combatendo o bom combate. Eu te peço e eu te agradeço no santo, poderoso, glorioso nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.